Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, continuando com a prova de 2011 do Enem. Temos uma questão aqui que tem uma interação muito legal entre a ecologia e a química, para você ver como as coisas são todas interligadas. Queria mandar um abraço para o meu amigo Mazei, lá do Rio de Janeiro, professor de química, um cara excelente. Aqui a questão diz: a eutrofização é um processo em que rios, lagos e mares adquirem níveis altos de nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, provocando posterior acúmulo de matéria orgânica em decomposição. Os nutrientes são assimilados pelos produtores primários. Quem são os produtores primários? São as algas, tá? Os produtores primários de rios, lagos e mares são algas. E o crescimento desses é controlado pelo nutriente limítrofe. O nutriente limítrofe, que é o elemento menos disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência. Tá? É o menos disponível em relação. Você tem que olhar isso em comparação com os outros, ok? O ciclo apresentado na figura reflete a dinâmica dos nutrientes em um lago. Você tem fosfatos vindos do solo, do esgoto, etc. Nitrogênio da atmosfera e CO2 da atmosfera. Ele diz que o fosfato te dá fósforo, tá? O fósforo, que é geralmente limitado. O N2 te dá nitrogênio, possivelmente limitado. E CO2, que é geralmente abundante da atmosfera. E todos eles vão para o produtor primário, tá? Junto com microelementos, ferro, manganês, cobre e tudo mais. Os produtores primários são as algas e outros organismos fixadores de nitrogênio e fotossintéticos, como algumas bactérias são. E aí eles assimilam carbono, nitrogênio e fósforo nas seguintes razões. Eu vou até escrever maior aqui para você conseguir enxergar melhor. 106 para 16 para 1. De quê? De carbono, nitrogênio e fósforo, respectivamente. Tá? E aí, ele vai usar isso para fixar, vai liberar oxigênio e tudo mais, e o ciclo se fecha, todo mundo feliz. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui é como se fosse uma receita de bolo. A interação com a química que a gente tem aqui é o conceito de reagente limitante. Qual é a ideia do reagente limitante? Esse M está esquisito, né? Limitante. E aí, qual que é a ideia? Imagina que você vai fazer um bolo. E para você fazer um bolo, você usa 4 xícaras de farinha. 4 xícaras de farinha. E aí você vai precisar também de 2 ovos. E com isso você faz um bolo. O bolo mais fácil do mundo. Mistura farinha e ovo, não recomendo para ninguém. E aí o que acontece se eu tiver 8 xícaras de farinha? E se eu tiver 4 ovos? Olha, eu tenho tudo que eu tenho aqui na mesma proporção. 4 é o dobro de 2, 8 é o dobro de 4. Então eu vou ter o dobro de bolos. Até aí tudo bem, isso aí é estequiometria que você sabe de cor e salteado. Agora, o que acontece se eu tiver 8 xícaras de farinha e só tiver 2 ovos? Como é que vai fazer? Eu faço um bolo, faço 2 bolos, faço um bolo e meio, como é que faz? Se eu só tenho 2 ovos, eu só vou usar os 2 ovos. Eu só consigo fazer um bolo. Ah, mas aqui eu tinha 8 xícaras de farinha. 8 xícaras de farinha é para 2 bolos. E aí? E aí que você não vai usar tudo. Você só vai usar 4, tá? Na mesma proporção, sempre na mesma proporção. Então, você vai usar 4 mais os 2 ovos e vai fazer um bolo. E as outras 4 xícaras sobram. Tá? Isso aqui sobrou. Isso aqui não reagiu, não fez parte do bolo. Isso aqui é o excedente. Tá? Isso aqui não reage para fazer bolo. É a mesma situação que existe aqui no produtor. Só que ao invés da reação ser fazer um bolo, ao invés de você fazer isso num forno, ao invés de você fazer uma reação química num becker,
fazer uma coisa industrial, você está fazendo uma reação química num ser vivo, mas ainda é essencialmente isso, uma reação química, e vai obedecer regras de estequiometria igual a qualquer outra reação química. A proporção que eu tenho de carbono, nitrogênio e fósforo é 106, 16 e 1, necessariamente. Ele quer saber quem é o limitante. Aqui no nosso caso, quem era o limitante? O limitante era justamente o ovo, porque é ele que limitou a quantidade de bolos que eu poderia fazer. Se eu tivesse 3 ovos, eu poderia fazer 1,5 bolo. Se eu tivesse 4 ovos, eu poderia fazer 2 bolos. Se eu tivesse 8 ovos, aí o limitante seria justamente a farinha, tá? É quem tem menos na proporção, tá? Então, quem que tem menos na proporção aqui? Aí ele falou, olha, o fósforo geralmente é limitado e o nitrogênio é possivelmente limitado. O carbono tem bastante, mas isso não é coisa que você pode levar em consideração para resolver essa questão. Por quê? Porque ele disse, a análise da água de um lago que recebe descarga de águas industriais proveniente de lavouras adubadas revelou que concentrações dos elementos carbono, nitrogênio e fósforo nessas concentrações aqui. E ele quer saber quem é o limitante. Não leve isso aqui em consideração, ignora isso aqui. Isso aqui tá aqui para te confundir. Ele não quer saber quem é possivelmente, geralmente. Ele te deu as quantidades certinhas aqui. Basta você calcular. Como que a gente calcula? Escolhe o menor número aqui que seja mais fácil de dividir todo mundo. Você não quer dividir 0,2 por 21,2. Vai ser chato de fazer a conta. Vai dar uns numerozinhos quebradinhos. Vai ser uma coisa cheia de vírgula. Faz o contrário. Divide todo mundo pelo menor. Primeiro passo, divide todo mundo pelo menor. E aí, o que eu vou fazer? 21,2 dividido por 0,2. Isso aqui é igual a 106. Olha que coincidência. Olha que coincidência. Vamos aqui para o nitrogênio. 1,2 mol por litro de nitrogênio dividido por 0,2, que é o meu menorzinho aqui, vai dar 6. Ok? Vai dar 6, tá esquisito. Se eu pegar 0,2 e dividir por ele mesmo, ora, isso aqui vai dar 1. Então, o que eu tenho? Quais são as proporções que eu tenho aqui nos meus elementos? Carbono, eu tenho 106. Eu tenho 106 vezes mais carbono do que fósforo. Tá? Igualzinho eu teria que ter aqui. 106 vezes mais carbono do que eu tenho de fósforo. Tá batendo? Bateu. Fechou. E aqui, com relação ao meu nitrogênio. Eu tenho 6 vezes mais nitrogênio do que fósforo. É o suficiente? Não é suficiente. Eu preciso de 16 e não 6. Então, quem que está limitando aqui? Quem que está faltando? Quem que são os meus ovos? Ih, que frase horrível. Quem está limitando aqui é justamente o nitrogênio, que é o que tem menos. Eu deveria ter 16 vezes mais nitrogênio do que fósforo. Na verdade, eu só tenho 6. Então, a resposta fica sendo a letra B de bolo. Que no caso não é bolo, é alga. Mas tudo bem, letra B de bolo. Aquele que você faz usando aqui os nossos reagentes da nossa cozinha imaginária. É isso aí, galerinha. Se você gostou do vídeo, dá um joinha lá no Facebook também, se inscreve no canal, procura os recursos do meu amigo Mazei se você quiser saber mais sobre estequiometria e até a próxima!